Paulo era o apóstolo dos gentios, mas, sendo ele próprio judeu, a descrença nacional no evangelho por parte de Israel era um fardo constante para ele. Ele se refere longamente a esse fardo em sua carta à Igreja Romana, capítulos 9, 10 e 11. É compreensível que Paulo estivesse angustiado porque a maioria de seus companheiros judeus havia rejeitado o evangelho, Romanos 9 versos 1 a 5. Paulo disse: pois eu desejaria ser anátema de Cristo, por causa de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Versículo 3. Se então a nação do próprio povo de Deus rejeitou seu filho, Deus rejeitou seu povo? Paulo responde que, não, Romanos 11 versos 1 a 27. A resposta é um duplo, não. Primeiro, um remanescente substancial foi salvo. Um remanescente de milhares, reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Da mesma forma, também neste tempo há um remanescente segundo a eleição da graça, Romanos 11 versos 4 a 5. Lemos em Atos 21 versos 18 a 20, que quando Paulo subiu a Jerusalém, no dia seguinte, Paulo entrou em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor, e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Mas e o resto da nação? Lemos: Israel não obteve aquilo que procurava, mas a eleição o obteve, e os demais foram cegados. Romanos 11 verso 7. Mas com isto, será o seu fracasso, como nação, em obter a bênção de Deus permanente? Paulo responde: eu digo então, eles tropeçaram para cair? Deus me livre. Romanos 11 verso 11. Paulo nos diz que isto é temporário, enquanto os gentios têm a oportunidade de obter a bênção de Deus no Evangelho, mas antes, através da sua queda, de Israel, a salvação chegou aos gentios. Romanos 11 verso 11. Na parábola da oliveira, que encontramos em Romanos 11 versos 16 a 24, os ramos judaicos da oliveira da bênção divina foram quebrados para dar lugar aos ramos gentios serem enxertados. Mas os ramos nacionais judaicos serão enxertados novamente na sua própria oliveira de bênção divina. Lemos: pois se foste cortado da oliveira que é selvagem por natureza, e foste enxertado contrariamente à natureza numa boa oliveira, quanto mais estes, que são os ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Romanos 11 verso 24. Esta bênção nacional ocorrerá no segundo advento de Cristo, 7 anos após o arrebatamento da igreja ao céu. Lemos: virá de Sião o libertador, e afastará de Jacó a impiedade. Romanos 11 verso 26. Embora Israel tenha quebrado a aliança que Deus fez com eles através de Moisés no Sinai, agora substituída pela nova aliança do Evangelho, leia Jeremias 31 versos 31 a 34, e Hebreus 8 versos 7 a 13. Embora eles também tenham rejeitado o Evangelho da graça, falando nacionalmente, Israel ainda é o herdeiro da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Lemos: no que diz respeito ao Evangelho, eles, Israel, são inimigos por causa de vós, os gentios, mas no que diz respeito à eleição, eles são amados por causa dos pais. Romanos 11 verso 28. O que exatamente Deus prometeu aos seus antepassados? A aliança com Abraão, transmitida a Isaque e Jacó, continha 3 promessas. Gênesis 12. Primeiro, os descendentes de Abraão se tornariam uma grande nação, Israel. Gênesis 12 verso 2. Segundo, eles seriam um meio de bênção para toda a raça humana, pelo Evangelho. Gênesis 12 verso 3 e Gálatas 3 verso 8. Terceiro, eles ocupariam a terra de Canaã. Gênesis 12 verso 7. Também Deus prometeu ao rei Davi que um dos seus descendentes reinaria sobre Israel para sempre, segundo Samuel 7 verso 16. Além disso, Deus prometeu continuamente através dos profetas que, no final das contas, Israel habitaria na terra em paz permanente sob o reinado próspero daquele rei. Assim, através da ruptura temporária da nação de Israel com a bênção divina, a salvação veio para todos,
tanto judeus como gentios. Romanos 11 versos 30 a 32. Lemos: porque Deus os encerrou na incredulidade, para ter misericórdia de todos. Romanos 11 verso 32. Mas na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo o mistério será revelado. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vossos próprios conceitos, que a cegueira em parte aconteceu a Israel, até que a plenitude dos gentios entre. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: sairá de Sião o libertador, e afastará a impiedade de Jacó. Romanos 11 versos 25 a 26. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11 versos 33 a 36.